Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o pastor Gesiel Lira. Convido você a se inscrever em nosso canal e vamos juntos aprender a palavra de Deus. Nós estamos ainda no 33º dia, o tema como agem os verdadeiros servos, no terceiro ponto. Os verdadeiros servos fazem o melhor que podem com o que têm à mão. Servos não dão desculpa, não deixam para a última hora, nem esperam circunstâncias melhores. Os servos nunca dizem, um dia desses eu faço, quando for a hora certa eu faço. Não, simplesmente eles fazem o que precisa ser feito. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 11 e versículo 4. Se você ficar esperando as condições perfeitas, nunca fará nada. Deus espera que você faça o que puder com o que você tem e onde quer que você esteja. Uma razão que impede muitas pessoas de servir é que elas temem não serem boas o suficiente para servir. Acreditam na mentira de que servir a Deus é somente para pessoas altamente talentosas e bem-sucedidas. Algumas igrejas, inclusive, fomentaram esse mito ao tornar a excelência um ídolo, o que faz com que pessoas com pouco talento hesitem em se envolver. Você provavelmente já deve ter ouvido alguém dizer assim: se isso não for feito de maneira excelente, então não faça. Bem, Jesus nunca disse isso. A verdade é que quase tudo o que fazemos é feito de modo deficiente, porque nós estamos começando a fazer, aprenderemos com o tempo até se tornar perfeito. Na igreja de Saddleback, do pastor Rick Warren, que escreveu este livro, eles praticam o princípio do suficientemente bom. Não precisa ser perfeito para Deus usar e abençoar. Pastor Rick Warren diz: preferimos envolver milhares de pessoas normais no ministério do que ter uma igreja perfeita dirigida por uma pequena elite. É triste saber que em muitas igrejas pessoas são excluídas simplesmente por terem dificuldades em alguns serviços. Eles têm um coração de servo, mas são impedidos de servir, pois dão oportunidade sempre para os mesmos. Você com certeza conhece alguém que faz algo na igreja por interesse. Sempre tem algo por trás. Ele sempre quer aparecer servindo quando tem alguma festa de uma organização muito grande, onde há multidão. Por quê? Porque eles serão notados. Isso não é servir, isso é um interesse, é querer se aparecer. Mas escute, esse tipo de atitude logo passa e é notável quando alguém ele não serve e quer somente se aparecer. Infelizmente, alguns líderes não observam essas atitudes e promovem pessoas assim. Quem promove a injustiça acaba punindo quem tem um coração de servo. É triste, mas escute, Deus é fiel e Ele é justo, e então tudo Ele coloca no seu devido lugar. Quer um conselho? Continue servindo. Deus está te observando. Quarto, os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação. Paulo ensina: o que quer que façam, os servos o fazem de todo o coração. O tamanho da tarefa é irrelevante. A única questão é, ela precisa ser feita? Você jamais chegará a um estágio na vida em que será importante demais para ajudar em tarefas de um servo. Deus jamais irá eximir do que é simples. É uma parte vital no currículo do seu caráter. Isso diz muito sobre quem você é. A Bíblia diz: se você pensa ser muito importante para ajudar alguém necessitado, está na verdade enganando a si mesmo. Você é realmente insignificante. É isso que Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 6, em versículo 3. É nesses pequenos serviços que crescemos à semelhança de Cristo. Jesus se especializou em tarefas de servo que todo mundo tentava evitar. Observe, ele lavava os pés dos discípulos, ajudava as crianças, ele preparava o café da manhã, ele servia os leprosos. Jesus sempre estava servindo, nada estava abaixo dele, porque ele veio para servir.
Não foi apesar de sua grandeza que ele fez estas coisas, mas por causa dela, e ele espera que sigamos o seu exemplo. Pequenas tarefas muitas vezes demonstram um grande coração. Seu coração de servo se revela em pequenos atos que outros nem pensam em fazer, como quando Paulo reuniu gravetos para acender um fogo para que todos se aquecessem após um naufrágio. Olha que atitude de Paulo. Existiam centenas de pessoas ali que poderiam fazer isso, mas o apóstolo Paulo, ele faz uma fogueira para aquecer aquele povo que estava em condições difíceis. Isso está registrado em Atos, no capítulo 28, versículo 3. Ele estava tão exausto como qualquer outro, mas ele fez aquilo porque todos precisavam. Nenhuma tarefa está abaixo de você quando você tem um coração de servo. As grandes oportunidades estão normalmente camufladas entre as tarefas menores. Exatamente, as grandes oportunidades estão escondidas entre as pequenas tarefas, porque sempre tem alguém te observando. As pequenas coisas da vida determinam as grandes. Não busque realizar grandes tarefas para Deus. Tão somente faça as coisas não tão grandes e Deus o designará para qualquer coisa que Ele queira que você faça. Mas antes de tentar o extraordinário, tente servir normalmente. Sempre haverá mais pessoas dispostas a fazer grandes coisas para Deus do que pessoas dispostas a fazer pequenas coisas. A corrida para a liderança está cheia de candidatos, mas o campo é amplo para aqueles que estão dispostos a ser servos. Algumas vezes você serve de baixo para cima, aqueles que possuem autoridade, e algumas vezes você serve de cima para baixo, aqueles que se encontram necessitados. Em ambos os casos, você desenvolve o coração de servo quando está disposto a fazer o que for necessário. Não menospreze as pequenas coisas. Seja fiel no pouco e Deus te abençoará com muito. E que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus.